parceria com o curso de administração da ESPM Sul, o Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul participou da missão acadêmica empresarial para o Canadá. O grupo de administradores da autarquia, composto pela presidente do conselho, a administradora Cláudia Abreu, pela vice-presidente de Relações Externas, a Helenice Rodrigues Reis, e o vice-presidente de Relações Institucionais, o João Alberto Gonçalves Júnior, e os conselheiros Carlos Teodoro Strey e o professor Rogério de Moraes Bom estiveram no país, no Canadá, até 22 de setembro, passando por 3 cidades: Ville de Quebec, Montreal e Toronto. O roteiro incluiu visitas a diversas empresas, universidades e órgãos do poder público, com o objetivo de aprofundar os conhecimentos sobre gestão, tecnologia e inovação em todas as esferas. A presidente do Conselho nos concedeu uma entrevista exclusiva avaliando a missão para o Canadá. E preste atenção numa coisa que ela vai colocar, que é uma crítica que os canadenses têm em relação a nós brasileiros. Pode rodar a entrevista. Estamos no Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul para conversar com a presidente, a professora Cláudia Abreu, sobre o Canadá. O CRA que fez uma missão de conhecimento, troca de experiências e informações. Até 22 de setembro, a professora Cláudia e uma equipe aqui do CRA estiveram no Canadá. Vamos olhar primeiro umas fotos, presidente? Vamos olhar as fotos. Mas... Essa foto 1. Bom, a foto 1 é da universidade, lá de Toronto, né, onde mostra ali as pessoas de várias origens, né, trabalhando descontraída. Como a gente foi para um olhar aceleradoras, né, startups. Está me chamando a atenção pessoas com muçulmanos ali com trajes, né? Sim, o Canadá ele é muito receptivo a todos os povos, né? Então isso acontece bastante. Ele tem de imigrantes 5 mil ao ano, então 5 mil ao ano. Ao ano. Existe todo um processo de seleção, que depois eu vou falar um pouquinho, mas... Ou tu queres que eu fale agora? Vamos indo mais adiante. Foto 2? Foto 2, então, a questão do auditório, o modelo de auditório deles, assim, eles são... Tipo arena, né? Tipo arena, todo mundo fica ali sem aquela questão de... que nós estamos aqui numa mesa, numa ponta, não, as pessoas ficam mais em círculo, né, e compartilham as informações dessa forma. Foto 3, DMZ. Aqui é uma aceleradora, presidente. Explica para nós. A DMZ, ela é, assim, ó, de todas que a gente olhou lá, a gente poderia dizer que a DMZ é a mais importante. Por quê? Porque ela é líder, né, de empresas de startup, de tecnologia, a primeira nas Américas e a terceira no mundo. Então, para chegar nela, para ter um produto e se inserir dentro dela, eu tenho um produto e eu quero que ela absorva esse meu produto, eu faça parte dessa equipe, eu tenho que já ter tudo constituído, eu tenho que fazer um pitch para ela, que é como se chama a apresentação ali em 10, 15 minutos, e aí ela tem que aprovar esse produto, ver que tem mercado, passa por uma banca, e aí sim faz parte desse grupo. A DMZ colocou para nós que ela tem de pedidos 3 por dia, né, de empresas querendo ingressar. Ou empresas da onde, presidente? De diversos lugares do mundo. Diversos lugares do mundo. E até mesmo empresas ou pessoas, né, com uma nova ideia, porque agora a gente tem visto muito individualmente as pessoas construírem com a tecnologia uma solução né, digital e que aí vão lá para apresentar. O que acontece? Ela consegue absorver um número de 3 empresas novas ou pessoas novas com novas ideias, né, por mês. Por mês? E aparecem 3 por dia. Aparecem 3 por dia? Então, o processo... 2, 6, são 60 por mês. O processo de seleção é muito rígido, para que realmente entrem essas empresas que têm já toda... digamos assim, elas já têm 90% para que seja um sucesso, né? Aqui vocês estão aonde? Estou vendo lá ao fundo o Ronaldo Silikov. Onde é que vocês estão aqui, presidente? É importante dizer que assim, vários administradores, né, assim como o Ronaldo, estavam conosco na missão, e aqui a gente está dentro de uma universidade onde tem startup que desenvolvem soluções para as questões sociais. Questões sociais. Isso. Até tinha uma menina lá desenvolvendo que ela trabalha com roupas estilizadas. Então, assim, na internet, lá ela com o computador
mostrando aquilo ali, com a questão de resíduos, a questão também... Resíduos sólidos? Sim, sim, resíduos sólidos. A questão que me chamou muita atenção, né, que a gente teria dificuldade de fazer no Brasil, é que eles têm um processo de doação de alimentos. Por exemplo, eu tenho uma padaria, sobraram 3 pãezinhos que eu não vendi nesse dia, eu uso um aplicativo e coloco à disposição. Nós aqui temos o banco de alimentos lá na Fiergs, né? Mas ali são alimentos assim, ó, que estão para venda, não venceu, e eles colocam à disposição, alguém que está próximo vai lá, pega e leva. Num aplicativo? Para uma casa num aplicativo. Excelente, isso seria ótimo, né? E sem a questão de burocratizar aqui, como para onde vai a origem do alimento, toda a questão que a gente tem também aqui. Isso. Mas aqui estou vendo BCC, essa é a Câmara Brasil-Canadá? Isso, nós estivemos lá num meeting toda manhã, né, com a Câmara Brasil-Canadá, onde várias pessoas da missão, nós estávamos entre 22 pessoas, né, e aí a gente apresentou pitches, né, nós apresentamos do Conselho, então a gente apresentou o que o Conselho faz, para que ele serve, né, tudo isso a gente apresentou para eles, para a gente alinhar também as nossas parcerias que a gente está firmando com o Canadá. Firmando formalmente? Formalmente. É mesmo, presidente? Conta um pouquinho disso. Teve aqui conosco o representante do Quebec, né, da província de Quebec, que a sede do escritório dele é no México. Ele veio aqui conversar comigo sobre a questão de nós firmarmos um processo que os administradores, os registrados aqui, tivessem já preparados para participar desse processo de seleção. O que é preparados? Bom, que tenha o nível de francês, né, mais avançado. Tem que falar francês. Tem que falar francês. Né? Quebec tem que falar francês. E aí, então, assim, ó, a gente está firmando para que a gente tenha, com a Aliança Francesa, algumas outras parcerias. Para que o profissional tenha toda essa qualificação. E quando abrirem essas 5.000 vagas no ano... 5.000 vagas? Ele já tenha um preparo e um cursinho quase dizendo como é que ele pode ser selecionado. Mas o Canadá está crescendo tanto assim que precisa de 5.000? O Canadá está crescendo e o Canadá tem muito interesse em brasileiros. Eles gostam muito? Gostam Por quê? muito de brasileiros. Eles colocam que o brasileiro se adapta muito bem, aprende muito rápido o francês, né? Tem uma resiliência muito forte, então tudo isso, e ele consegue viver em comunidade muito fácil. Então, por todas as características que a gente tem de ser um povo mais amigável, né? Um povo mais amigável. Eles gostam e eles querem administradores. Vamos ver mais uma foto. Isso aqui parece... Um pouquinho. Volta. Teve uma situação na Câmara Brasil-Canadá que um empresário falou, e eu acho importante dizer isso, porque às vezes a gente não se dá conta. Ele disse que o povo brasileiro tem todas essas características, mas ele tem uma coisa que não é muito legal. E aí a gente ficou assim, né, ouvindo. Ele trabalha com logística, colocando toda a apresentação dele, inclusive para fazer para alguns empresários que estavam conosco. Aí ele disse assim, é que o brasileiro fala mal do Brasil. O brasileiro fala mal do Brasil. Eu me entristeço com isso, mas como não falar mal do Brasil? Nós estamos gravando hoje aqui com a presidente. Hoje é quinta-feira, amanhã nós vamos gravar as cabeças. Hoje estourou o escândalo. Carlos Nussmann, né, foi preso. Né? O cara é presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. É demais, presidente. Eu vi, é complicado, né? Aí o brasileiro fala mal do Brasil. Mas ele disse assim que a gente deveria olhar, porque em todos os países tem os seus problemas, sim, mas que a gente deveria olhar essas qualidades que nós temos como pessoa e deixar essa questão política que nos envergonha, né? E a gente falar mais dessas nossas qualidades. Aí a gente saiu de lá até meio chocado, né? Porque a gente está lá querendo fazer a parceria e eles dizendo para nós, vocês têm que valorizar mais esse lado positivo que vocês têm. E a questão de ética são de alguns, não são de todos os brasileiros. Então, vamos acreditar em nós, né? Foi verdade. Mais ou menos isso que ele nos disse. Tá aí o recado deste professor, né? Uhum. Desse professor canadense.
e o recado da presidente. Essas escadas bonitas, lembra o prédio 40 da PUC aqui? Essas escadas são da Universidade Ryerson, da Universidade de Toronto. Tá? De Toronto. Aí a senhora já não estava presidente em Quebec mais, já tinha ido para Toronto. Em Toronto se fala inglês. Toronto fala inglês. Vocês tiveram dificuldade com o idioma? Né? O Canadá, assim, ó, até a gente ficou envergonhado, né, quando eles disseram assim, é difícil alguém no Canadá não falar 3 línguas. Falam 3 línguas? Porque é o francês, que o governo dá e cultiva nessa cultura do francês, o inglês, mas a língua mãe, né, da origem da pessoa. Se é brasileiro, vai falar o português, se é, né, espanhol, então assim, ó, mais a língua mãe. Então, a maioria das pessoas falam 3. Vocês tiveram dificuldade com o idioma? Eu, particularmente, tive um pouquinho, mas assim, vários no grupo tinham bastante que bom. E aí o francês, o inglês, foi. Mas muita gente também fala espanhol. No Canadá? No Canadá. Em Toronto ou em Quebec? Não. Quebec é só francês. É o francês. Lá é o francês. Mas em Toronto, em Montreal, daí já tem mais gente falando em espanhol e já começa a se comunicar melhor. Então, aí é a entrada de uma universidade. Aí vocês estão aqui de novo? De novo, aqui com os conselheiros. Quem é esse mais alto? É o João, é o vice-presidente institucional, a Helenice, que é de Relações Externas, e eu ali, e com a representante da Câmara Brasil-Canadá, Brasil-Canadá. Que é aquela mocinha da direita. Isso. Aquela mocinha da direita, eu já vi uma entrevista dela. Nós temos várias entrevistas dos locais que a gente passou. Bom, vamos sugerir que acesse o YouTube do CRARS e o próprio Facebook. Aqui de novo na DMZ, essa aceleradora, presidente. Isso, ali a gente está com os professores da SPM, né, que foram os idealizadores da missão, porque nós somos apoiadores, né, o Conselho apoiou, e a SPM, então, que fez toda essa programação intensa e maravilhosa para nós, que é o Salazar, o Rogério, que também é conselheiro. Rogério Bom. Né? O Rogério também é conselheiro. E mais alguns bacharéis em administração e administradores. Aqui, para terem ideia, a gente tem o Antônio é administrador também, do lado da direita para a esquerda, os dois são alunos, mais essa menina é aluna. E mais a guia, que também é estudante. Então, assim, ó, tinham vários alunos dentro junto. A gente também acaba aproveitando muito esse relacionamento que a gente tem num grupo de 22 pessoas, onde a gente tem empresários, onde a gente tem uma experiência de vida profissional, né, de cada um, misturado com um aluno que está louco para fazer as coisas, que está lá querendo, né, ver o que ele vai voltar para cá e aplicar na sua própria empresa, ou se ele está num processo desse dentro da universidade. Então, assim, ó, além de tudo que a gente viu de importante lá, a gente tem essa questão da troca de experiência aí no meio, né? Eu assisti um vídeo feito ao vivo pelo professor Rogério Bom, com o Ronaldo Silikov, e mais um dirigente empresarial aqui do Rio Grande do Sul, não estou me lembrando, falando da segurança das ruas de Quebec, enfim. Presidente, nós estamos encerrando a nossa entrevista, presidente. Nós temos 2 minutos. O que lhe chamou a atenção? Resuma essa missão, um alerta para as pessoas, quem está estudando administração, essa carreira rica em experiências como é. O que preparo se tem que ter, o que preparo o administrador tem que ter para esse futuro que está chegando, e principalmente com essas perspectivas, com essa parceria com o governo do Canadá? Bom, tem que ter pessoas que saiam do que sempre foi feito. Tem que ser pessoas inovadoras, né? O conhecimento técnico é fundamental, mas as pessoas não têm que ter medo. Bom, se falando de startup e aceleradora, as pessoas não têm que ter medo de errar, né? Porque vão errar. A gente só erra fazendo, né? Então, assim, tem que fazer, tem que colocar a mão na massa. Não é um trabalho fácil. Saímos dos padrões normais, né, de um escritório, de toda aquela coisa. A gente viu muito a alimentação junto com o Note, as pessoas trabalhando dessa forma, o que para nós
certo, né, de uma outra geração já ficamos meio assim, será que isso realmente é produtivo, né, assim como a gente teve na SAP, que foi um grande exemplo disso, mas eu diria para eles assim, ó, se foquem no que vocês gostam de fazer e façam bem feito. O mundo é da inovação, da tecnologia e da dedicação, da concentração. Focado, focado. E das soluções de problemas para os outros, para a sociedade. A gente está numa... Não adianta eu querer vender um produto. Aquele meu produto tem que ser uma solução para o outro. Porque tem que aprender a viver nessa sociedade pensando no outro. Eu vou fazer essa caneta para vender porque eu gosto da cor lilás, rosa, sei lá. Não vai mais acontecer. É vendo uma solução. Bom, eu vim de lá pensando em algumas soluções que a gente pode implantar, inclusive no Rio Grande do Sul, com algumas ideias. Falei com o Antônio, que é de Camaquã, administrador, e que é da área da saúde também. Eu disse, como a gente poderia fazer isso dentro do nosso estado para solucionar algumas questões até mesmo de saúde dentro do Rio Grande do Sul. Porque, às vezes, é um aplicativo onde as pessoas se comunicam e aí tu tens alguém que, daqui a pouco, não parou de usar uma medicação e tem aquele que quer usar uma medicação. Então, assim, como a gente falou isso na alimentação, isso poderia ser para qualquer outro produto. Concordo. As pessoas poderiam se ajudar. Sociedade compartilhada. Sociedade compartilhada, exatamente, é isso. Compartilhada e num processo de uma nova evolução, uma nova consciência. Eu diria que realmente assim, é uma sociedade que deixou de lado o consumismo e ela está querendo ser produtiva e realizar aquilo que as pessoas realmente necessitam para que todos tenham uma qualidade de vida e não apenas meia dúzia. Tá, isso é uma lição. Essa foi a missão internacional. E esse lenço bonito veio de lá? Esse veio do Canadá, da Vila de Quebec. São as folhas do plátano, a minha árvore predileta. Eu morava em Teresópolis, na Avenida Arnaldo Borer. Hoje tem prédios lá, não sei, mas me parece que um plátano grandão que tinha ali na frente do terreno do falecido Colégio Cruzeiro do Sul, onde eu estudei, parece que o plátano ainda tinha lá. A gente observava ele no verão, ele verdinho, verdinho. No inverno ficava amarelo, caíam todas as folhas. Muito bonito. O Canadá é um pouco assim, né? O Canadá, nós fomos para lá, a gente brincou que a gente foi para lá com a mala cheia de roupa de inverno, né? E fez 16 graus, 20 graus no período que nós estávamos lá e nós querendo ver o frio, né? Então não passamos por esse momento de frio, mas agora, final do mês e tal, aí eles vão chegar nos menos 30 graus que eles chegam lá. Meu Deus, tem um primo lá. Mandar um abraço para o Luiz Apple da Silva, que é engenheiro, mora no Canadá há 30 anos. Presidente, muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo trabalho de vocês. Esse intercâmbio, troca de experiências, conhecimento e visão de coisas novas é o que a gente precisa nesse país tão cheio de vícios, né? Né? Nós vamos fazer aqui dentro do Conselho, ainda esse ano, tá? 2 CRA Recebe que a gente faz. Um com tema só dos nossos conselheiros que foram lá para o Canadá, falando do Canadá, de tudo que a gente viu, de tudo que a gente pode contribuir para a sociedade, falando desse novo projeto para os profissionais que estão registrados aqui e até para as empresas que estão registradas aqui, né? Porque a gente fala muito nos profissionais, mas nós temos 3.000 empresas registradas e essas empresas também podem ver oportunidades no Canadá. Então, assim, a gente vai fazer um desse e o outro que a gente está devendo, que é da Alemanha também, né? Alemanha? Na Alemanha, a gente vai fazer 2 CRAs Recebes ainda esse ano sobre os 2 países. Bem, nós vamos cobrir isso aí com certeza, são temas interessantíssimos. Parabéns, presidente. Boas notícias para os administradores, direto aqui do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul, para o Jornal do Consumidor, Alexandre Apple. Pois é, o brasileiro fala mal do seu país. Eu entendo, nós estamos realmente vivendo um momento muito difícil. Essa aprovação desse fundão para as eleições aí é uma vergonha. 1 bilhão e 800 milhões poderia ser aplicado em saúde, segurança, educação. Vai para a campanha política. É demais para a minha cabeça. Eu gostaria de lembrar, especialmente aos administradores, que o 15º Fórum Internacional de Administração, o FIA, promovido pelo Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul, que vai ocorrer entre 25 e 28 de outubro, agora em Gramado, ainda tem algumas inscrições abertas, são poucas. Preste atenção, o evento buscará respostas sobre o tema retomada do desenvolvimento e os novos desafios da administração, a partir de 4 eixos temáticos: cenário, gestão de pessoas, inovação e sustentabilidade, além de gestão pública. Inscrições, programação completa e mais informações
podem ser acessadas pelo site. Presta atenção, vou pedir para a Vanessinha colocar na tela. www.fia2017.com.br.